Evangelho de João, capítulo 1. João 1. Quinta-feira, se o Senhor permitir, estaremos aqui no momento de oração. Suspendemos temporariamente a reunião de estudo bíblico das quintas-feiras para nos dedicarmos à oração nesse momento mais intenso. Estamos suspendendo também, inicialmente seria somente hoje, mas conversando com a liderança, achamos por bem suspender o café que nós servimos aqui antes do culto. O café, obviamente, não tem como a gente tomar café sem gerar aquele tumulto ali embaixo, né? Nem antes e nem depois. Então, enquanto tudo não se acalmar, a gente suspendeu o café. Faz falta, né? É bom a gente levantar, tomar banho, vestir roupa e vir embora para a igreja sabendo que tem café aqui. Mas por um tempo você vai ter que fazer café em casa, tá bom? João capítulo 1, versículo 29. Vamos ler somente um versículo. A exposição de hoje será somente em um versículo da Bíblia. João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tão curto esse versículo, podemos ler todos juntos, numa única voz. Está sendo projetado, se a tua versão é diferente, leia conosco da forma que está projetado. Vamos ler todos juntos? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua palavra. Clamamos agora que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dando a iluminação necessária para que consigamos compreender a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras, ó Pai. Que não haja limitação, que não haja nada que impeça o seu povo de mais uma vez ser abençoado por tua palavra aqui nesse lugar. Que nem mesmo todas as minhas limitações e fragilidades sejam suficientes para impedir o Senhor de falar conosco, ó Pai. Fale conosco mais uma vez, ou melhor, continue falando conosco através de tua santa palavra, ó Deus. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Pedimos, hoje as crianças estão conosco, para que as irmãs, para que todos possam participar desse momento. E já conversei com eles e vão ficar bem comportadinhos hoje. Já tivemos uma conversa séria. João capítulo 1, versículo 29. Irmãos, tudo o que precisamos saber sobre a Páscoa está resumido nessa pregação de João. Na verdade, tudo o que precisamos saber sobre o Evangelho está resumido aqui, nessa simples frase da pregação de João. Não foi só isso que João pregou. João pregou mais do que isso. Mas quando ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nessa pequena sentença, nessa simples frase, ele estava resumindo tudo aquilo que precisamos saber sobre o Evangelho, e em especial hoje sobre a Páscoa do Senhor. E por que é importante nós revisitarmos essa pregação de João? Porque especialmente nesses dias que antecedem a Páscoa, ou dias que antecederam o Natal, são dias em que se levanta muita especulação sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre Deus. Há uma confusão quase que generalizada no mundo a respeito das coisas de Deus. Muitas pessoas, ou a maioria dos homens, mesmo dentro de nossas igrejas, não conhece verdadeiramente quem é o Deus das Escrituras. Tem uma imagem distorcida de Deus.
Muitas pessoas têm uma imagem distorcida do Evangelho, não compreendem com realidade, verdadeiramente, o que é o Evangelho. Da mesma forma, há muita confusão em relação à Páscoa. O que significa Páscoa? O que significa o Cordeiro? O que significa a cruz? Infelizmente, ou felizmente, a pregação de João nunca foi tão necessária como nos nossos dias. Dia após dia, nós encontramos homens, teólogos, pastores, tentando ressignificar o Evangelho, tentando dar ao Evangelho um novo sentido, um sentido atualizado, uma concepção atualizada do Evangelho. Muitos estão hoje tentando ressignificar a cruz de Cristo, o Cordeiro Santo. Há uma confusão no mundo a respeito de tudo que é relacionado ao Senhor. O mundo não conhece Deus, o mundo não conhece Cristo, o mundo não sabe nada sobre o Cordeiro, o mundo não sabe o que significa a cruz do Calvário e o sangue derramado na cruz. Mas, para tristeza nossa, muitos de nós também não sabem disso. Muitos de nós têm uma visão equivocada sobre Deus. Se fôssemos fazer uma pesquisa no meio dos mais de 30 milhões de evangélicos existentes no Brasil, nós iremos ficar assustados com a quantidade de evangélicos que têm uma ideia errada a respeito de Deus. A quantidade de evangélicos que têm uma ideia errada a respeito de Cristo, a respeito do Cordeiro, a respeito da cruz, a respeito da Páscoa, a respeito da ceia. Por isso hoje nós iremos nos debruçar sobre essa simples pregação de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É tudo que nós precisamos saber. É tudo que nós precisamos entender. Se nós sairmos daqui entendendo corretamente essa simples pregação de João Batista, já ganhamos um ano inteiro. Se sairmos daqui hoje compreendendo o que João quis dizer quando pregou, quando anunciou essa simples frase, irmãos, nós já ganhamos a vida, já ganhamos um ano. Que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós consigamos compreender o que essa simples frase revela para as nossas vidas. Amém? Vamos ao texto bíblico? Há algumas figuras importantes aqui nessa frase de João Batista. Alguns elementos importantes, muito importantes nessa frase de João. E eu quero começar pelo mais importante, que é Deus. João disse que eis o Cordeiro de Deus quando ele viu Jesus. Quando João viu Jesus, João falou, eis o Cordeiro, mas não um Cordeiro qualquer, é o Cordeiro de Deus. E a grande pergunta é o seguinte: quem é Deus? Ou quem é esse Deus que João se referia? Parece ser uma pergunta descabida, né? Sem propósito. Principalmente levando em conta que eu estou diante de uma plateia de irmãos, de crentes. Quem está nos ouvindo são crentes, são irmãos de fé. Mas, meus irmãos, não podemos nos iludir. Mesmo entre nós, mesmo entre aqueles que são cristãos de berço, há muitos com uma ideia, no mínimo, equivocada sobre Deus. A notícia triste é que nesse ponto nós estamos muito semelhante ao mundo. Muito semelhante ao mundo. Quer ver só? Muitos acreditam que Deus é um homem extremamente duro. Você conhece alguém assim? Que acredita em um Deus assim? Um homem completamente duro. Um homem de barba grande, com os olhos cheios de ira, cheio de raiva. Um Deus intolerante a todo e qualquer tipo de pecado do homem. Um Deus insensível. Um Deus que não se preocupa. Um Deus que não se volta para a humanidade. Muitos acreditam em um Deus dessa forma. Um homem duro, um homem rude. Um homem resumido somente em ira. Muitos têm essa ideia de Deus. Aquele ser poderoso, afastado de nós,
incapaz de se mover ao nosso favor, incapaz de se inclinar ao nosso favor, um homem rude, insensível, intolerante. Não é só lá fora que muitos acreditam que Deus é essa figura, não. Dentro da igreja, muitos creem que Deus Pai é esse tipo de gente. Outros não, outros acreditam que Deus é um bom velhinho, né? É o contrário, Deus é um bom velhinho de barbas brancas, longas, tolerante com tudo. Esse já é o extremo oposto. Resumido somente em amor. Um homem, um bom velhinho que não exige mais nada dos seus filhos. É aquele velhinho compassivo, condescendente, complacente, excessivamente complacente com os pecados da humanidade. Aquele Deus que é só amor, que é só bondade, que é só coisa boa. Aquele Deus dos contos de fada, dos contos infantis. Outros acreditam que Deus é um homem exatamente como Odin. Lembra de Odin, pai de Thor, da mitologia nórdica? Outros acreditam que Deus é igual a Odin. Um homem que já foi um bravo guerreiro, poderoso, temido em todos os mundos, mas agora ele está velho, cansado, precisa dormir, precisa se aposentar. Já foi brabo, agora não é mais. Já foi terrível e agora não é mais. Olham para Deus e veem em Deus a figura de um Deus, de um ser cansado. Mas, meus irmãos, nada disso é Deus. Nenhum deles é Deus. Não o Deus que João pregou aqui, nesse ponto de João capítulo 1 que nós lemos. Fato é que o Deus que a sociedade acredita e o Deus que muitos de nós crê não é o Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia. O Deus verdadeiro não é um Deus criado por nossa imaginação. O Deus verdadeiro não pode ter sido idealizado pelos homens. O Deus verdadeiro não pode ser inventado pela cultura. Não, irmãos. O Deus verdadeiro é aquele que se revelou, ou que se revela nas páginas das Sagradas Escrituras. Precisamos olhar para a Bíblia se nós desejamos conhecer a Deus. Deus não se revela a nós através de uma experiência subjetiva, particular, metafísica, milagrosa, mística demais. Não, não é assim que Deus se revela aos homens. Deus se revela aos homens através das Escrituras que Ele nos deixou. Deus ele poderia se revelar por outros meios, mas Ele desejou, Ele escolheu se revelar somente através da Bíblia Sagrada. Foi Ele quem escolheu assim, queridos. Alguém vai nos lembrar que Deus é infinitamente maior que a revelação que nós temos sobre Ele. E eu concordo com isso. Mas a revelação que nós temos sobre Ele é tudo que nós temos. Foi a forma que Ele escolheu se revelar a gente. Então, se nós queremos conhecer a Deus de verdade, ou Deus pregado por João Batista, precisamos olhar para a sua palavra, precisamos olhar para as santas letras e ver o que a Bíblia diz sobre Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus eterno. Ele sempre existiu. O tempo não passa para Ele, Ele não envelhece com o passar do tempo, suas barbas não ficam brancas com o passar do tempo. Ele é eterno, não houve um instante na eternidade que o nosso Deus não estivesse presente. A Bíblia nos garante que de geração a geração Ele é Deus, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então a primeira coisa que a Bíblia nos diz é que o nosso Deus é eterno, ninguém o criou, Ele não foi criado por ninguém. Nenhuma cultura, nenhuma mente, nenhuma civilização criou o nosso Deus. Ele sempre existiu por si só. Em segundo lugar, a Bíblia nos afirma que o nosso Deus é o único Criador. É importante você guardar essa mensagem, essa verdade de que o nosso Deus é Criador. Não há nada nesse mundo ou em qualquer outro mundo que não tenha sido criado pelas mãos ou pela ordem do nosso Deus. Ele é o único que pode olhar para esse universo sem fim e dizer: é tudo meu,
Não há um único centímetro quadrado da existência humana que não pertença ao nosso Deus, porque foi Ele quem criou. É importante nós guardarmos a realidade de que Ele é criador de todas as coisas. Significa então que todas as coisas que existem, todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que existem devem se submeter ao senhorio do nosso Deus. Nós temos um dono. Mas além da Bíblia dizer que Ele é eterno, que Ele é criador, a Bíblia diz também que Ele é onipotente. Eu gosto dessa palavra. Onipotente, você gosta também? Em dias de grande turbulência e tragédia, é bom saber que servimos um Deus onipotente, não é verdade? Ele e somente Ele tem todo o poder. Ele e somente Ele pode todas as coisas. Ele não depende de nada para fazer o que quiser. Ele não depende de nada. Quem depende da boa vontade humana para agir são os deuses da mitologia. Odin depende da boa vontade humana. O nosso Deus não. Todo o poder está em suas mãos. E Ele detém todo o poder sobre todas as coisas. Através da boca do profeta Isaías, olha o que o nosso Deus disse: eu sou Deus também de hoje em diante. Eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Esse é o nosso Deus. Não é um Deus fraco, não é um Deus submisso, não é um Deus que fica no canto esperando você dar um passo para Ele. É um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus que trabalha, é um Deus. Nosso Deus não sonha. Nosso Deus, Ele não sonha, Ele decreta, Ele dá ordens e as coisas acontecem. Em quarto lugar, nosso Deus, ou Deus pregado por João Batista, é o Deus que a Bíblia diz que é 3 vezes santo. Ele é eterno em perfeição. Não há, jamais houve, nunca haverá falhas em nosso Deus. Jamais houve, nunca haverá imperfeição. Ele nunca se contradiz. Um Deus que não é apenas santo, Ele é santo, santo, santo. A Bíblia diz, pela visão do profeta Isaías, que Deus é tão santo e tão majestoso, que os anjos que servem em sua presença têm 6 asas. 2 asas para voar, 2 asas para cobrir os pés, e 2 asas para cobrir o rosto, para não ver a glória de Deus. De eternidade a eternidade, eles estão adorando na presença de Deus, mas não pode olhar para a santidade do Senhor. Esse é o nosso Deus. A Bíblia também diz que Deus é rico em misericórdia. Apesar disso tudo que eu já disse, Ele olha para os seus filhos com olhar terno de misericórdia. Ele é longânimo e benigno com seus filhos e trata todos com divina piedade. Mas apesar de ser misericordioso, a Bíblia também nos garante que o nosso Deus não inocenta o culpado. Por ser perfeitamente santo e perfeitamente justo, Ele não pode simplesmente considerar inocente aquele que na verdade é culpado. Isso seria injustiça da parte de Deus. Ele não pode simplesmente desprezar o nosso pecado, fingir que não pecamos, fingir que não viu o que nós fizemos. Seria injusto isso. Então, irmãos, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que João estava se referindo. Criador e sustentador de todas as coisas, misericordioso e justo na mesma intensidade, amoroso, longânimo, compassivo, ao mesmo tempo que é santo, justo e não inocente ao culpado. Então, ao contrário do que o mundo pensa, Deus não é somente amor. Ele é amor, mas Ele é muito mais do que amor. Ele é tudo isso que acabamos de falar, ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Eu repito isso sempre aqui. Deus não é mais amoroso do que é justo. Deus não é mais justo do que é santo. Deus não é mais santo do que é misericordioso. Todos os atributos de Deus estão em pé de igualdade. Não há hierarquia nos atributos do Senhor. O mundo acredita que há hierarquia.
O mundo acredita em um Deus que é mais amor do que todas as outras coisas. E esse não é o Deus da Bíblia, não o Deus da pregação de João. A Bíblia apresenta o Senhor e Ele próprio se apresenta de várias formas. A Abraão, o Senhor se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, foi o nome que o Senhor se apresentou a Abraão. A Moisés, o Senhor se apresentou como o Eu Sou. Gideão chamou o Senhor de o Deus da paz. Jeremias chamou o Senhor de justiça nossa. O rei Davi chamou o Senhor de meu pastor. Pela boca do profeta Naum, profeta pequeno, o próprio Deus se identificou como zelador e vingador e cheio de ira. Esse é o nosso Deus, tremendo em poder, controlador de todas as coisas, santo, justo, compassivo, amoroso, zeloso, vingador, pai, pastor, tudo isso na mesma intensidade, tudo isso ao mesmo tempo. Não há Deus como o nosso Deus. É desse Deus que João Batista se referia quando disse: eis o Cordeiro de Deus. Não confunda com outro Deus. Esse é o Deus de João Batista. Mas voltando ao texto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda figura que quero destacar aqui na pregação de João é o pecado do mundo. Obviamente, mundo aqui quer dizer a humanidade toda, todas as pessoas. Mas a notícia terrivelmente assustadora é que, segundo João Batista, o mundo, ou a humanidade inteira está perdida. Quando João se refere ao pecado do mundo, ele está trazendo para o nosso aprendizado, ele está declarando uma das verdades bíblicas mais importantes de entendermos, é que o pecado contaminou toda a história. O pecado contaminou todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. Não há um só ser humano que nasça sem estar contaminado pelo pecado. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Esse Deus que a Bíblia revela, da forma que acabei de falar anteriormente, criou todas as coisas. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Fomos criados em estado de perfeição. Havia uma profunda comunhão entre a criatura e o Criador. O primeiro casal tinha o privilégio de conversar com Deus face a face. Os anjos não poderiam olhar a sua face. Adão e Eva olhavam, conversavam com Deus. Tinha uma comunhão perfeita. Mas segundo o que a Bíblia diz, o homem trocou toda essa comunhão quando se rebelou contra o Senhor, quando voltou-se contra o Senhor. Ao pecar, toda a humanidade foi condenada a viver longe de Deus. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. Das terríveis consequências do pecado, a pior foi essa ruptura na comunhão. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ainda a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. A partir do pecado, o homem deixou de ser livre, de ter liberdade. Antes o homem era livre, o primeiro casal era livre. Mas eles usaram a liberdade que tinham para afrontar a Deus. Afrontar a Deus. A partir de Adão e Eva, ninguém mais pode dizer: eu não vou pecar mais. Somos escravos do pecado. O homem é escravo do pecado. Martinho Lutero chama isso de a escravidão da vontade. Ninguém tem direito de escolha, porque é escravo do pecado, é morto em pecado. O pecado pôs a raça humana em decadência e em depravação. Os homens se tornaram egoístas, imorais, trapaceiros, gananciosos, devassos, vivendo por impulsos incontroláveis.
O pecado afetou o sentimento, afetou o intelecto, o pecado acabou com a raça humana, o pecado contaminou a mente dos homens, o pecado contaminou todas as faculdades, todos os sentidos dos homens, de forma que o homem, escravo do pecado, está morto, não ouve, não enxerga, não fala, é insensível em seu próprio estado de pecado. A isso nós chamamos de depravação total. Não há nada no homem que não tenha sido tocado pelo pecado. Esse é o estado da humanidade. Homens mortos, mas que não sabem que estão mortos. Cegos, que não sabem que são cegos. Surdos, que não sabem que são surdos. A Bíblia compara a humanidade a um grupo de ovelhas sem pastor, desorientados, todos andando sem direção. É o que o pecado faz, ou o que o pecado fez. Romanos capítulo 3, vou ler para os irmãos versos de 9 ao 18, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo estava explicando para os irmãos de Roma o que é o pecado, ou o que o pecado faz na humanidade. Mas para piorar, a pior consequência do pecado é que o pecador ele tem uma eminente e inescapável encontro com Deus. Vai chegar um dia, haverá um dia que o pecador se encontrará com Deus eterno. Aí sim, irado. Em Lucas 3,7, o próprio João Batista, em outra pregação, disse o seguinte: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Segundo João, a ira de Deus derramada sobre os pecadores é questão de tempo. É certo que vai acontecer, é só questão de tempo. Ou seja, tem um encontro agendado entre Deus Santo e todos os homens. Está agendado. E lembremos que Deus não inocenta o culpado. É a isso que João Batista chamou de pecado quando ele disse que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado na boca de João Batista é pecado, é essa desgraça que eu acabei de relatar aqui. Pecado, segundo João Batista, é pecado de verdade, da forma que a Bíblia diz. Hoje em dia, um dos elementos que a humanidade, alguns teólogos, tentam dar um novo significado é justamente para pecado. Já percebeu isso? Não pode mais falar pecado. No lugar de pecado, você fala inclinação, doença, compulsão, alguma outra coisa. Não fala pecado não, que está fora de moda falar pecado. A humanidade, muitos irmãos têm uma ideia errada sobre pecado, porque aprenderam errado sobre pecado. Essa semana rodou um videozinho de um pastor batista, explicando, segundo ele, o que é santidade, mas uma loucura o que o homem ensina. Nem vou entrar no mérito do que é santidade segundo ele. Mas para ele dar exemplo, ele fala o seguinte: imagina se você... Ele fala assim, não é porque você acordou na cama errada que você deixa de ser santo. É um negócio esquisito o conceito dele de santidade. Mas o que eu quero destacar é como que ele dá outro nome para o que é pecado. Ele não chama pecado de adultério não, ele falou de acordar na cama errada. Não é acordar na cama errada, é adultério, o que a Bíblia chama de adultério.
Mas hoje há essa dificuldade de compreensão de pecado, porque simplesmente não somos ensinados, não se é pregado mais sobre o que é pecado, essa desgraça que o pecado faz na vida de todas as pessoas, e que era tema da pregação de João Batista. Era isso que ele se referia quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não estava se referindo a leves inclinações. João Batista não estava se referindo a compulsões, a nada disso, é pecado que João Batista se referia. Já sabemos quem é Deus na pregação de João, já entendemos o que é pecado na pregação de João. Voltando ao texto, a terceira figura que eu quero destacar na pregação de João agora é o Cordeiro. Eis o Cordeiro, irmãos. A ideia do cordeiro era uma ideia muito familiar aos ouvintes de João. Os judeus, ouvindo João pregar sobre o cordeiro, entendiam muito bem o que era cordeiro. Todo judeu ligava a imagem do cordeiro aos sacrifícios que eram oferecidos pelo pecado lá no templo. Todo dia no templo havia sacrifício pelo pecado, de manhã e de tarde, todo dia. Para entendermos melhor o que significa o cordeiro na literatura bíblica, precisamos voltar na história. Desde o primeiro pecado, que sangue de animais inocentes eram derramados pelos pecados dos homens. O autor aos Hebreus nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso começou lá no Éden. Lá no Éden, o texto bíblico diz que Adão e Eva, depois que pecaram, eles começaram a sentir vergonha do seu pecado, vergonha de sua nudez. Providenciaram algo ali passageiro, folhas de algum tipo de planta, para tampar a sua vergonha. Aí, por causa do pecado deles, Deus vai lá, mata um animal inocente que não tinha nada a ver com o que Adão e Eva fez. Mata um animal inocente para que do couro daquele animal fizesse vestes para Adão e Eva. Foi a primeira vez na história que um inocente morreu por um culpado, pelos culpados. A primeira vez. Os homens passaram a oferecer animais ao Senhor, entre outras coisas, como sacrifício pelo pecado. Mas quando o povo do Senhor era escravo no Egito e o Senhor resolveu libertá-los, na noite da libertação, o próprio Deus deu ordens para que as famílias matassem um cordeiro e se alimentassem da carne do cordeiro. Mais uma vez, era animal inocente morrendo em um plano de Deus. Depois todos deveriam pegar, você vai lembrar dessa história, todos deveriam pegar o sangue do cordeiro que foi morto para alimentar a família e passar e manchar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Naquela noite o anjo do Senhor passaria, o anjo da morte passaria. Passagem é o que significa Páscoa. O Páscoa significa passagem, a noite que o anjo passou, o anjo da morte passou. O anjo do Senhor passaria, mas nas casas em que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo não entraria naquela casa. Agora preste atenção, a porta manchada de sangue não era um amuleto. A porta manchada de sangue não era uma simpatia, não era nada disso. Porta marcada pelo sangue do cordeiro era sinal de que o anjo da morte não precisaria entrar naquela casa, porque naquela casa já houve uma morte. O sinal de que aquela casa já houve um inocente que morreu pelo outro. O cordeiro foi morto e o seu sangue foi derramado naquela casa. Então a mancha de sangue no umbral da porta não tinha poder em si, não era místico, não era simpatia de hebreu, nada disso. O anjo passava pelas casas e se tivesse a mancha de sangue, ele sabia que naquela casa um cordeiro foi morto. Naquela casa não precisava matar ninguém, que já havia morte naquela casa. Sangue já foi derramado ali naquele lugar. Mais tarde, quando o Senhor deu a lei a Moisés, o próprio Deus instituiu o sacrifício de animais, em especial de cordeiro, pelos pecados dos homens.
O sangue derramado aplacava a ira de Deus. Lembra? O escritor aos Hebreus disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas tinha um problema. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, diz que essas ofertas de animais, mesmo sendo feitas com muita piedade, fruto de corações sinceros, mesmo assim, esses sacrifícios eram, segundo o escritor, ineficazes para aperfeiçoar. O que o escritor queria dizer é o seguinte, que os sacrifícios de animais foram instituídos por Deus e servia para aplacar a ira do Senhor e purificar o homem do pecado, mas eles não eram eficazes para sempre. Eles não eram perfeitos para sempre. Tanto não era que tinha que se sacrificar um cordeiro de manhã e outro à tarde, e no dia seguinte fazia a mesma coisa. Por quê? Porque o homem pecava, sacrificava o animal e tinha o seu pecado perdoado. Aí o que ele fazia de novo? Pecava outra vez, aí sacrificava de novo, aí tinha o pecado perdoado, e o que fazia de novo? Pecava outra vez. Então tinha que estar constantemente matando o animal, porque constantemente o homem pecava. Os cordeiros sacrificados no templo não tinham poder para purificar de todo o pecado. Era apenas um sinal que apontava para aquele cordeiro que haveria de vir. Os cordeiros que morreram no templo durante toda a história, toda a matança de animais por toda a história, eram sacrifícios imperfeitos que apontavam para aquele cordeiro que haveria de vir, que João Batista, aqui em João capítulo 1, versículo 29, chama de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a pregação de João era a síntese de todo o Evangelho. João Batista anunciava que os pecadores como nós não dependeriam mais de sacrifícios com eficácia temporária. João Batista anunciava que os pecadores como nós não dependeriam mais de matança de animais, que não tiravam completamente nossos pecados. João Batista nos anuncia a chegada do Cordeiro de Deus, santo, puro, sem mácula e perfeito, e por ser o Cordeiro de Deus, ele tinha o poder de apagar os nossos pecados, não temporariamente, não apenas alguns pecados, mas o poder de, pelo seu sangue, nos livrar de todos os nossos pecados. Todos. Os que eu cometo, os que eu já cometi e os que eu ainda irei cometer, estão pagos pelo sangue de Cristo. Nenhum cordeiro poderia fazer isso, nenhum bode podia fazer isso, nenhum novilho podia fazer isso. Só o Cordeiro Santo, só o Cordeiro de Deus. Acabou a matança de animais, acabou o derramamento de sangue, acabou os sacrifícios imperfeitos, pois o Cordeiro Santo de Deus fez um único sacrifício que a Bíblia chama de suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente por causa disso, porque não depende mais, não precisa mais de nenhum outro. Suficiente. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Olha o que diz o texto: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Uma vez por todas, numa tarde de sexta-feira, exatamente às 3 horas da tarde, o Cordeiro de Deus foi sacrificado no maior altar da história, o Monte Calvário. O Cordeiro de Deus ficou exposto no Calvário de 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, quando ele entregou o seu espírito. E ele disse: está consumado. Está consumado. É o fim da história. Os teólogos gostam de lembrar que Jesus não falou: eu fiz a minha parte.
Jesus não falou, agora é com vocês. Jesus não falou isso. Jesus falou, está consumado. Não há nada mais a ser feito. Os meus pecados e os teus pecados estavam jogados sobre Jesus na cruz do Calvário. Há uma quantidade imensa de benefícios que alcançamos por conta do sacrifício do Cordeiro de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 9, diz que agora temos um novo acesso a Deus. Olha o que diz o texto. Tendes, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O escritor dos Hebreus está dizendo que não há mais separação entre homem e Deus. Não há mais um grupo de pessoas privilegiadas que têm acesso ao Santo dos Santos, não. Todos nós, que foi lavado no sangue de Cristo, tem acesso ao Santo dos Santos. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que acabou a nossa inimizade para com Deus. Olha só, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que o que nós tínhamos com Deus era uma inimizade, um encontro marcado com Deus irado, mas agora, através de Jesus, ou por causa do sangue do Cordeiro, nós temos paz com Deus. Romanos 5, de 8 a 9, diz que fomos salvos das mãos de um Deus irado. Olha o que diz o texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Quem será salvo da ira de Deus? Os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Romanos 5:11 diz que somos reconciliados por Deus, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Por intermédio de Jesus. Romanos 5,18 diz que todos, não é 1, 2 ou 3 ou 4 ou 1000, diz que todos os nossos pecados foram perdoados. Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Aleluia! É a palavra de Deus quem diz. Apocalipse 7, do versículo 9 ao 10, isso aqui é maravilhoso. Apocalipse 7, de 9 ao 10, diz que um dia nós estaremos frente a frente com o Cordeiro de Deus. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Que João, agora João apóstolo, viu na revelação de Apocalipse, é que um dia nós estaremos vestidos de branco, uma vestidura alva como a neve, como cantamos. Estaremos de branco diante do Cordeiro. E nós nos lembraremos dos nossos pecados, desses pecados terríveis que você está lembrando agora, você se lembrará. Mas você vai olhar para si e vai ver que você está com vestiduras brancas, e olhando para o Cordeiro assentado no trono, você vai lembrar que suas vestiduras só estarão brancas porque foram lavadas no sangue do Cordeiro.
nós olharemos o Cordeiro sentado no trono e nos lembraremos de quem nós éramos. Nós iremos concluir que nós não poderíamos estar lá se não fosse pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi imolado, como a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Isso tudo foi definido. E que se não fosse por seu sangue, nós jamais estaríamos na presença de Deus, não de vestes brancas. Não de vestes brancas. Haverá uma outra multidão que vai se apresentar diante de Deus sem vestiduras brancas. Uma multidão de homens e mulheres de todas as épocas, de toda a história, que se apresentarão diante de um Deus irado. Eles não terão a visão do Cordeiro Santo. Eles não verão o Cordeiro assentado no trono. Eles não olharão para as vestes e virão suas vestes brancas. Mas nós veremos nossas vestes brancas, lavadas no sangue de Cristo. Resumindo, é isso tudo que João Batista nos revela quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o santo e poderoso Deus, Criador de todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, mas os homens se rebelaram contra seu Criador, tornando-se inimigos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu único Filho para morrer como um cordeiro no Calvário e com seu sangue nos purificar de todo pecado. É isso que João Batista quis dizer, ou estava dizendo, quando declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande problema é o pecado do mundo, mas a grande notícia é que Deus enviou o seu Cordeiro. Por isso que essa pregação de João, eu disse que ela é completa, ela é a síntese, ela é o resumo de todo o Evangelho. Se João tivesse falado somente que Deus amoroso enviou seu Filho como Cordeiro, nós ficaríamos presunçosos, não é verdade? Se a pregação de João fosse somente a metade da história, que Deus é amor, enviou Jesus para morrer por nós, nós ficaremos presunçosos. Mas se João tivesse falado somente que o mundo está em pecado, inimigo contra Deus, nós ficaríamos desesperados. Graças a Deus a pregação de João foi completa. Não nos deixa nem presunçosos com um Deus que é só amor, e nem desesperados com um Deus que é só ira. João fala que o Cordeiro de Deus está aí para tirar o pecado do mundo. Isso é o Evangelho. Não há pregação do Evangelho se conta somente a metade da história, não é verdade? A história completa é que o mundo está perdido em pecado, mas que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a história completa. Eu quero terminar com algumas aplicações. Diante de tudo que foi dito hoje, só há uma coisa a fazer. Se você já se rendeu ao Senhor e já recebeu perdão dos pecados, ainda assim lute diariamente por uma vida santa, não para receber a salvação, pois já somos salvos, mas lutar por uma vida santa é uma forma de nós sermos gratos a Deus pelo grande amor que Ele nos amou. O fato de nós entendermos que todos os nossos pecados já são perdoados não deve nos levar ao pecado, deve nos levar a dobrar os nossos joelhos e oferecer nossa vida agora como gratidão a esse Deus amoroso que nos amou ainda quando nós éramos seus inimigos. Aleluia! Agora, se você ainda não se rendeu a Cristo, eu te desafio a reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que João Batista pregava. Que você se arrependa dos seus pecados, rende-se a Cristo, pois somente pela fé no Cordeiro de Deus, você será livre de todas as suas culpas e ficará em paz para ter um encontro com seu Deus. Você vai se encontrar com Deus, queira você ou não. A pergunta é: como você estará quando encontrar-se com seu Deus? Essa é a grande pergunta.
Que o Espírito Santo continue nos guiando. Que o Espírito Santo continue nos iluminando, nos ensinando a sua santa palavra. Em nome de Jesus. Vamos à mesa do Senhor. Todos que vivem debaixo do senhorio de Cristo e têm Cristo como seu único e suficiente Salvador, são convidados a esse momento, à ceia do Senhor. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor, os irmãos que irão nos ajudar na ceia. Primeira Coríntios 11, 23 ao 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu tenho repetido aqui que ceia do Senhor é o momento de nós lembrarmos da morte do Cordeiro. Por isso que a gente não faz festa diante da mesa do Senhor. Por isso que as nossas canções são canções que nos levam à reflexão, à contemplação. A mesa do Senhor não é lugar para lembrar da ressurreição. Veja bem, a ressurreição é muito importante, mas a ceia do Senhor, segundo Jesus, é para nós nos lembrarmos de sua morte, do seu sofrimento. A Bíblia diz que é convidado à mesa do Senhor todo aquele que entende o corpo, aquele que discerne o corpo, aquele que sabe o que é isso aqui, o que é a reunião dos santos, o que é a igreja. Aquelas pessoas que acreditam que a igreja sozinha não é convidada à mesa do Senhor. Aquelas pessoas que acreditam que a igreja é uma invenção de homens não é bem-vindo à mesa do Senhor. Aquelas pessoas que acreditam que pode ser cristão independente de uma congregação não é bem-vindo à mesa do Senhor. A mesa do Senhor é para quem entende o corpo, é para quem discerne o corpo de Deus. A necessidade de estarmos todos juntos. Esses são bem-vindos à mesa do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te louvamos porque mais uma vez estamos ao redor da tua mesa. Nós lembramos, Senhor, que nós não somos merecedores, nós não somos dignos, mas o teu sangue que nos purificou de todo pecado nos torna capacitados, habilitados para sentarmos à mesa com o Cordeiro. Bem sabemos que isso aqui é apenas um sinal, Pai, do que acontecerá nas mansões celestiais quando estivermos com Cristo. Mas que haja alimento espiritual para cada um de nós, à medida que participemos dos elementos da tua mesa. Em nome de Jesus. Podem cantar? Deus
mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Ciente todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. A igreja canta. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A igreja se põe de pé. Segure o seu pão, o pão que está em suas mãos, que nos lembra do corpo de Cristo que foi triturado na cruz do Calvário e foi repartido por todos nós. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse momento nós trazemos a lembrança ao corpo de Cristo que foi exposto na cruz, que padeceu por todos nós. Que ao lembrarmos do teu corpo e do teu sacrifício sejamos alimentados, ó Deus. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. A Bíblia diz que na noite que foi traído, o Senhor, depois de dar graça, Ele pegou um pão e Ele repartiu um pão. O que foi exatamente o que aconteceu com o corpo do nosso Cristo. Foi rasgado na cruz do Calvário. E hoje nós participamos de um pedaço desse pão. Obviamente não é o corpo de Cristo que nós temos em mãos,
mas para jamais nos esquecermos do corpo estendido na cruz. Disse o Senhor Jesus: comei dele todos, e eu vos digo, Igreja do Senhor, comamos todos. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice que aponta, que nos traz a realidade, nos chama a atenção para de que agora nós somos reconciliados por Deus. Te louvamos, ó Senhor Deus, por ter nos dado o seu Filho Jesus e com o seu sangue poderoso nos livrado de todo o pecado. Que nesse momento o seu corpo, seu povo seja alimentado, Pai, através da lembrança que temos da Santa Aliança. Amém. Disse Jesus: bebei dele todos, e eu vos digo, Igreja do Senhor, bebamos todos. Ah, Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã memorável em Tua presença. Obrigado porque sabemos que o Senhor recebeu nossas canções, que o Senhor falou conosco através da Tua palavra e nos deu a chance de assentarmos à mesa com o Cordeiro Santo. O que acontece nessa manhã, Senhor, foi encher o nosso coração de alegria, de esperança, para que um dia estejamos todos reunidos em Tua presença, Pai. Até esse dia chegar, nos alimente com sua graça, nos forneça graça, Senhor, para os dias que ainda viveremos por aqui nesse mundo. Ah, Pai, mas nós lhe somos muito gratos. Agora nos dê uma semana de paz em Tua presença, nos dê um final de domingo de paz em Tua presença, é o que nós te pedimos. Leva-nos daqui, debaixo de Tuas poderosas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor sobre nós resplandeça o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tenham todos um bom dia, um bom final de domingo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado.